de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 5. Amém ou amém? Um texto bastante conhecido, paralítico de Betesda. Glória a Deus. Primeiro versículo, não é, pastor? Isso, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Amém ou amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 5. Eu vou ler com os irmãos prestem bastante atenção, porque Deus, Ele vai falar aos nossos corações nessa noite, mais um pouquinho. Diz assim o texto: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Repita comigo: subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque que em hebreu chamava-se Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Neste havia ali uma grande multidão de cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia de tempo em tempo aquele tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descesse, depois que o anjo movimentasse a água, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo, e Jesus, vendo e sabendo que este estava nesse estado há muito tempo, disse a ele: queres ficação? E o enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque lá dentro do tanque, mas enquanto eu penso em ir, desce outro antes de mim. Jesus disse: então levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era um dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito você carregar a tua cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele mesmo me disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse isso? Toma a tua cama e anda. E o que foi curado não sabia quem era, porque Jesus já havia ido embora, em razão de naquele lugar haver muita gente. Depois Jesus o encontrou no templo e disse: agora que tu estás são, não peques mais, perdão, para que não te suceda coisa pior. Feche teus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua poderosa palavra. Palavra essa que tem o poder de curar, de libertar, de transformar as nossas vidas e de nos dar novidade de vida. Por isso, ó Pai, continua falando conosco por intermédio da tua palavra, continua compartilhando conosco dos ensinamentos e das revelações embutidas na tua palavra, Senhor amado. E mais ainda, Senhor, por intermédio da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Senhor. Que o Senhor possa cumprir em nós os teus propósitos por intermédio dessa palavra, Senhor amado. E que essa palavra, ela não só nos alcance com poder, com virtude do teu Espírito, mas alcance também a nossa casa, a nossa família nesta noite. Ó Pai, alcance a cada um que estiver ao alcance dela e que a recebê-la de bom grado nessa noite. É o que nós choramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aí, essa gripe aí, como é que tá? Vamos lá. Aleluia. Esse texto
ele é muito rico em ensinamentos, irmãos. E a primeira coisa que eu vejo aqui, eu já vejo aqui algo grandioso de Deus para as nossas vidas. Porque o texto começa dizendo que depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Então, geograficamente, isso aqui é um contexto geográfico. Geograficamente, a cidade de Jerusalém, ela fica num lugar alto. Ela fica num lugar alto. A cidade de Jerusalém, ela é considerada o centro do mundo, o centro da humanidade, porque ela fica não só situada no centro do mundo, mas ela fica situada num lugar alto, num lugar privilegiado, né? Jerusalém sempre foi uma cidade estratégica para a guerra. Por quê? Porque de Jerusalém conseguia ver os inimigos por onde eles viessem. Quem tivesse em Jerusalém conseguia avistar os inimigos. Então, Jerusalém era uma cidade estratégica, né, para poder guerrear contra os inimigos, porque quando os inimigos vinham de qualquer lado que eles viessem, quem estava em Jerusalém conseguia avistar de longe e se preparar para a batalha. Então, quem está em Jerusalém nunca era pego de surpresa. Oh glória, aleluia, oh glória. Eu sinto Deus aqui nessa palavra, hein? Eu não sei se tu entendeu, aleluia, glória a Deus. Mas quem está em Jerusalém nunca vai ser pego de surpresa. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Querido, entenda, o texto está dizendo que Jesus subiu para Jerusalém. Aqui eu já vejo uma revelação aqui profética. Por quê? Porque, aleluia, quem vai para Jerusalém sobe. Aleluia. Mas quem sai de Jerusalém desce. Aleluia. Só quem vai para Jerusalém levanta a mão da glória a Deus. Aleluia. Porque quem vai para Jerusalém está subindo. Aleluia. E nunca descendo. Então você que está indo para Jerusalém, saiba de uma verdade: tu está subindo, oh glória, aleluia, e nunca vai ser pego de surpresa, porque quem guerreia por você, aleluia, foi quem construiu, foi quem criou, formou Jerusalém, e vai te dar o privilégio de identificar os seus inimigos de longe, aleluia, para que tu nunca seja pego de surpresa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora, o texto vai dizer que ali em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque que em hebreu se chama Betesda, né? O qual havia 5 alpendres. Então aqui, vamos por parte aqui. Havia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas, só para você se identificar, era uma das 12 portas de entradas em Jerusalém. Para se entrar em Jerusalém, você tinha que entrar por uma dessas 12 portas. Só que cada porta tinha uma função. E a porta das ovelhas era a porta em que os peregrinos que vinham sacrificar para o Senhor entravam com seus sacrifícios. Por isso era chamado de porta das ovelhas. Por quê? Porque normalmente o sacrifício que as pessoas traziam para queimar como incenso para Deus era ovelha. Normalmente. Às vezes traziam uma rolinha, né, um pardal ou um outro tipo de animal. Mas o animal mais comum de se oferecer em sacrifício a Deus naquela época, que Deus aceitava sacrifício, que hoje Deus, o único sacrifício que Deus aceita hoje, aleluia, é você, é a tua obediência, é a tua fidelidade, né? Porque esses rituais de se matar um animal para oferecer para Deus em sacrifício, eles foram extintos quando o sacrifício verdadeiro que é Jesus morreu lá no Calvário. Aleluia. Quando Jesus se entrega naquele Calvário e ele morre por mim e por você,
ali ele fez um sacrifício eterno para Deus, por mim e por você. Então não se precisa mais matar bode, matar carneiro, matar bicho algum para se oferecer para Deus nos dias de hoje, porque Jesus, ele já cumpriu todo esse sacrifício por mim e por você. Ele foi o sacrifício eterno, aleluia, o sacrifício verdadeiro por toda a humanidade, e não só para cobrir os pecados da humanidade, mas para apagá-los de uma vez por todas. Por isso que quem está em Cristo Jesus, como já foi dito pelo nosso obreiro, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque Jesus, ele não cobriu os teus pecados, ele apagou definitivamente quando ele mesmo se ofereceu em sacrifício naquela cruz por mim e por você. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Aleluia. Então a porta das ovelhas, ela tinha esse nome porque era por ali que as pessoas que vinham sacrificar a Deus em Jerusalém entravam com seus sacrifícios. E o sacrifício mais comum que eles ofereciam a Deus era as ovelhas. Eram as ovelhinhas. Eles traziam, levavam até o sacerdote queimar em sacrifício a Deus para perdão do pecado deles. Então por isso que essa porta recebeu o nome de porta das ovelhas. Então a função ali de se entrar por aquela porta era uma função de se oferecer em sacrifício a Deus. Aleluia. E naquele período a oferenda de sacrifícios a Deus era um ato de adoração a Deus, né? Então essa porta ela também poderia ser chamada de porta de adoração, porque quando se oferecia um sacrifício para Deus, era um ato de adoração a Ele, né? Então, daí vocês entendem. Então, próximo a essa porta das ovelhas, tinha ali um tanque, que chamado em Hebreus era Betesda, né? Que significa casa de misericórdia, ou lugar de misericórdia. E a Bíblia diz que descia um anjo, de tempo em tempo, não era sempre, era de vez em quando, o anjo do Senhor descia, movimentava aquelas águas, e liberava ali, deixava ali uma unção de cura, naquelas águas, e a primeira pessoa, somente o primeiro, que pulasse ali, depois que o anjo movimentasse a água, ficava curado de qualquer enfermidade que tivesse. Se era cego, voltava a ver. Se era manco, voltava a andar direito. Se era mudo e surdo, voltava a ouvir e falar. Se não tinha um braço, aparecia o braço. Se não tinha uma perna, aparecia a perna. Então, qualquer enfermidade que fosse, a pessoa ficava curada na hora. E o texto diz que tinha uma grande multidão de cegos, mancos, coxos, paralíticos, pessoas ali esperando novamente o anjo movimentar as águas para que eles pulassem lá e ficassem curados. Só que ninguém sabia a hora que o anjo vinha, porque não era sempre, era de vez em quando. Então, como ninguém sabia a hora que o anjo vinha, eles ficavam ali. Eles plantaram acampamento ali. Imagine, uma grande multidão de pessoas deficientes morando ali ao redor do tanque, esperando que quando o anjo viesse movimentar as águas, o primeiro que pulasse ficasse curado. E a Bíblia diz que havia também ali, junto com aquela multidão, esse homem que estava paralítico há 38 anos. Ele também estava ali, ele também tinha montado o seu acampamento ali, né? Esperando a oportunidade dele chegar. Agora, sabe o que eu vejo aqui? Aleluia. É que o lugar que eles estavam era chamado de Betesda, ou seja, lugar da misericórdia, ou lugar da graça, é a mesma tradução. Então, ou seja, aleluia, aquele homem, meu amado, ele estava ali exatamente no lugar certo, aleluia, lugar da misericórdia de Deus, lugar da graça de Deus, aleluia. Então sabe qual é a primeira coisa que eu vejo aqui, aleluia, e que eu aprendo
com a vida desse homem, desse paralítico, é que se eu quero receber um milagre de Deus, a primeira coisa que eu preciso fazer é estar no lugar da graça, é estar no lugar da misericórdia, ou seja, é estar no lugar certo. E o lugar da graça, o lugar da misericórdia é na presença de Deus. Então essa é a primeira atitude que qualquer ser humano que quer receber um milagre, que quer ter a transformação da sua vida, tem que ter, é estar no lugar certo, ou seja, no lugar da graça, no lugar da misericórdia. E o lugar da graça e da misericórdia é na presença de Deus, aleluia, é no meio do povo de Deus, é dentro da igreja, aleluia, adorando, cantando, cultuando, se alegrando, é nesse lugar, aleluia, que a pessoa tem que estar, se ela realmente quer uma transformação na vida dela, se ela realmente quer um milagre na vida dela, ela precisa estar no lugar da graça. Então vai aí uma notícia boa para você, você está no lugar certo, porque aqui é lugar de graça. Oh glória, aleluia. Aqui é lugar de graça, aqui é lugar de misericórdia, e Deus pode fazer tudo por você nessa noite, só quem crê na glória. Aleluia, glória. Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Ele pode fazer tudo por você nessa noite, inclusive visitar com a família lá onde ela está agora e fazer uma obra poderosa, aleluia, de libertação, de cura na vida deles, aleluia, ao ponto de quando você chegar em casa, está tudo diferente agora. Quem crê nesse Deus? Quem crê nesse poder? Glória a Deus, eu creio. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então esse homem, irmão, ele estava exatamente no lugar certo, aleluia. Só que o texto vai dizer o seguinte: ele estava no lugar certo, que é o lugar da graça, né? O lugar da misericórdia. E o que ele estava fazendo ali? Esperando o anjo descer para movimentar as águas. Porque quando o anjo movimentava as águas, deixava ali uma unção de cura, e quem mergulhasse ficava curado. Então, o texto diz que ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, que é esperar. Oh glória! O salmista no Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Oh glória, aleluia, glória a Deus, querido, aleluia. Não basta estar no lugar certo, você precisa aprender a esperar. Oh glória. Esperar é algo interessante, porque quando nós vamos na tradução do original, né? Porque o Novo Testamento foi escrito no original, no grego. Quando nós vamos buscar a tradução da palavra esperar no grego, significa ekdomair. Olha só que interessante. Ekdomair é a palavra esperar no original grego, que é o original que foi escrito a Bíblia, né? Aleluia. E sabe o que significa a palavra ekdomair no grego? Que traduzindo para a nossa língua é esperar. Aleluia. Significa a certeza de que algo vai acontecer. Meu Deus, isso é muito forte. Eu não sei se está entendendo. Glória a Jesus. Aleluia. Ele estava no lugar certo, ou seja, no lugar da graça, no lugar da misericórdia, fazendo a coisa certa. Que coisa é essa? Esperando. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Que no grego significa ekdomai, ou seja, a certeza de que algo vai acontecer. Oh glória, aleluia, aleluia. Querido, entenda, você não basta tu estar no lugar certo, tu também precisa estar fazendo uma coisa certa, que é ter a certeza dentro de você de que algo de Deus vai acontecer em teu favor. Glória, glória a Jesus. aleluia. Glória. Você não está aqui à toa, você não veio aqui em vão. Algo, aleluia, Deus vai realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, mas você precisa estar esperando, que é a certeza que você tem de que algo vai acontecer. E isso
demonstra confiança em Deus. Porque quando eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, eu estou declarando para Deus, aleluia, que eu confio de que Ele vai fazer algo bom em meu favor. De que eu confio que Ele vai curar, que Ele vai libertar, que Ele vai transformar, que Ele vai salvar, aleluia, que Ele vai restituir, que Ele vai avivar. Meu Deus, aleluia. Deus tem N coisas boas para fazer na minha e na tua vida, mas eu preciso ter essa certeza dentro de mim, porque Deus não opera na dúvida. O apóstolo Tiago, na sua epístola, Tiago vai dizer que, no capítulo 1, Tiago vai dizer que, se alguém pede alguma coisa a Deus, peça com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada de um lado por outro pela força do vento. E aí Tiago vai concluir e vai dizer: não pense o tal homem, que se pedir alguma coisa a Deus duvidando, receberá. Por quê? Porque Deus não trabalha aonde há dúvida. Deus não trabalha aonde há incredulidade. Aleluia. Mas se há fé, se há esperança, se há certeza, porque a fé é isso, irmão. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, você não está vendo nada, mas você tem a certeza de que algo bom vai acontecer em teu favor. Aleluia. Porque você serve um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Glória a Deus. Então, fé é isso. E quando Deus vê fé dentro de nós, Ele trabalha, Ele age, e Ele libera as suas bênçãos em nosso favor. Aleluia. Esse homem, ele estava 38 anos nessa condição. Entenda isso, não é um dia, não é 2 dias, não é um mês, não é um ano, é 38 anos nessa condição. Mas há 38 anos, ele permaneceu no lugar certo, fazendo a coisa certa, com a certeza de que algo grande de Deus ia acontecer em favor dele. Aleluia. Aquele homem nunca perdeu a esperança de que um dia ele sairia daquela condição e teria a sua vida transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas é isso que Deus está falando para você aqui nessa noite, meu amado. Aleluia. Não se preocupe com o tempo, porque quem determina o tempo sou eu, diz o Senhor para você nessa noite. Aleluia. Só se preocupe, aleluia, em permanecer no lugar certo, fazendo a coisa certa, porque vai acontecer. Vai acontecer, oh glória. Eu creio, sim. Eu tenho promessas na minha vida que o Senhor me fez no início da minha conversão, há 20 anos atrás. E até hoje eu continuo esperando, e até hoje eu continuo com a certeza de que mais cedo ou mais tarde vai se cumprir, porque fiel é o Senhor que prometeu. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem, aleluia, para que se arrependa. Porventura diria o Senhor e não cumpriria. Aleluia. Então, meu amado, se Ele prometeu, vai cumprir, mas o tempo de cumprir o que Ele me prometeu, quem determina é Ele, não sou eu. Eu só tenho que perseverar em estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. E esse homem, ainda que paralítico, ainda que debilitado devido à sua condição, mas ele continuava fazendo a coisa certa. Ele continuava no lugar certo, fazendo a coisa certa, e com a certeza de que um dia ele sairia daquela condição. Então lá vai uma palavra de conforto para a tua vida. Não perca nunca a tua confiança e a tua esperança no Deus que você serve. Não perca nunca, aleluia, o desejo de transformação e de mudança de Deus na tua vida, porque vai acontecer no momento certo, na hora certa. Aleluia. Agora,
O que eu acho interessante aqui também é que existia uma grande multidão de pessoas na mesma condição que ele. Tinha pessoa cega ali, manca, ressecada. Tinha pessoas com todo tipo de deficiência ali, junto com eles, naquele lugar. E qual era o lugar? Tanque de Betesda, lugar da graça, lugar da misericórdia. Sabe o que me chama a atenção nisso aqui? É que assim é a casa de Deus. Um lugar que não faz acepção de pessoa. Um lugar que não trata as pessoas, aleluia, pela condição financeira que elas têm, né? Ou pela aparência física que elas têm. A casa de Deus verdadeira, ela trata todos em igualdade de condições. Independente de ser pobre, de ser rico, de ser bonito, de ser feio, de ser magro, de ser gordo, não. Na casa de Deus não tem acepção de pessoa. Todos são tratados em igualdade de condições, com amor, com carinho, com respeito, aleluia, glória a Deus. Esse é o sentimento que deve haver na casa de Deus. E se você foi em algum lugar que se diz a casa de Deus, mas não tem esse respeito, não tem esse sentimento, esse lugar, eu digo para você que não é a casa de Deus. Aleluia. Porque na casa de Deus todos são tratados com as mesmas condições, todos têm as mesmas oportunidades de transformação e de mudança. Aleluia. Glória a Deus. Então lá vai outra verdade aí para você nessa noite. Aleluia. Se Deus mudou a vida daquele teu irmão, vai mudar a tua também. Vai mudar a tua vida, a tua também. Se Deus salvou a família daquele teu amigo, irmão, vai salvar a tua também. Oh, glória. Se Deus abriu uma porta de emprego para aquele teu irmão, vai abrir para você também. Por quê? Porque na casa de Deus, aleluia, todos têm as mesmas condições de serem abençoados por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Agora, meu amado, aqui é interessante que 38 anos esse homem estava ali, perseverando, crendo, confiando de que o dia dele ia chegar, de que a vida dele seria transformada, de que ele sairia daquela condição de miserabilidade, porque era paralítico e dependia de outros para poder, aleluia, ele sobreviver, né? 38 anos, e a Bíblia diz que Jesus, vendo que ele estava naquele estado há 38 anos, olha o que o texto diz, e Jesus vendo, versículo de número 6, e Jesus vendo que este estava deitado ali, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, disse: queres ficar são? Aleluia, glória a Deus. Meu amado, isso aqui é interessante, por quê? Porque, como eu já disse aqui no início da mensagem, o tanque ficava ali ao lado da porta das ovelhas, aonde as pessoas vinham com seus sacrifícios para Deus. E, aleluia, o texto diz que Jesus agora entra por aquela porta, e ao olhar lá para a direção do tanque, Jesus viu aquele homem e Jesus resolveu ir até ele. E o texto vai dizer que Jesus sabia que ele estava naquelas condições há muito tempo. Agora, como que Jesus sabia? Isso aqui é interessante, por quê? Porque esse milagre aqui, que Jesus estava operando na vida desse paralítico, esse milagre aqui, aleluia, ele é considerado o segundo milagre de Jesus após o início do seu ministério. Ou seja, todos sabem que Jesus iniciou o seu ministério a partir dos 30 anos. Por quê? Porque Jesus, ele também
era sacerdote. Aleluia. E como sacerdote, todo sacerdote, segundo a lei de Moisés, só poderia iniciar o seu ministério a partir dos 30 anos. Nenhum sacerdote poderia exercer o sacerdócio com menos de 30 anos. Só a partir dos 30 anos. Então, por isso que Jesus só começou o seu ministério e principiou os milagres sobre a face da terra quando ele completou 30 anos. Então, o primeiro milagre que Jesus operou, quando ele fez 30 anos, foi o transformar a água em vinho, das bodas de Caná da Galileia. Aonde acabou o vinho ali, no casamento, e Jesus foi, transformou aquela água das talhas em vinho, e salvou aquele casamento, né? Porque um casamento, segundo a lei judaica, segundo a tradição judaica, um casamento sem vinho, ele era considerado um casamento que foi amaldiçoado por Deus. Ou seja, estava fadado ao fracasso. Né? Eles criam nisso, é uma tradição do povo judeu. Então Jesus ele vai lá e resolve esse problema, né? Trazendo ali, fazendo ali novamente com que as águas fossem transformadas em vinho e devolvesse a alegria. O vinho também é símbolo de alegria. Então, quando acaba o vinho numa festa, significa que acabou a alegria da festa. Então, tudo isso eram rituais da tradição judaica. Então, ali Jesus operou o seu primeiro milagre. E agora, ele está aqui entrando em Jerusalém para operar o seu segundo milagre, que é curar um homem que estava paralítico há 38 anos. Mas o que me chama a atenção é que diz que Jesus sabia que ele estava ali naquela condição há muito tempo. Agora, como que Jesus sabia? É simples. Jesus agora ele está com o quê? Com 30 anos. Jesus está iniciando o seu ministério como sacerdote. O sacerdote tem poder, tem virtude, tem autoridade para operar o poder de Deus. E quando o texto diz que Jesus sabia que aquele homem estava naquele estado há muito tempo, era porque Jesus, desde pequeno, Jesus vinha com José e Maria, seus pais, eles entravam em Jerusalém para participar das festas. Né? Você que é um leitor da Bíblia, você vai perceber isso, que haviam 3 festas em Jerusalém todo ano, e essas festas eram tradicionais. E quem era judeu de nascença não podia faltar essas festas de jeito nenhum. E Jesus era judeu. José e Maria também eram judeus. Então, todas as vezes que tinham essas festas em Jerusalém, a festa da Páscoa, do Pentecoste e do Tabernáculo, essas 3 festas eram as principais festas que os judeus eles comemoravam e comemoram até hoje. Então, quem era judeu de nascença podia estar morando em qualquer outro lugar do mundo, que quando chegava o dia das festas, eles vinham só para participar das festas. Então, pelo menos 3 vezes no ano, Jesus, junto com seus pais, José e Maria, eles entravam em Jerusalém para participar dessas festas, desde pequeno. E como esse homem estava ali na beira do tanque, há quanto tempo? 38 anos. Então significa que Jesus, desde pequeno, quando entrava em Jerusalém, Jesus via esse homem lá na beira do tanque. E isso foi ocorrendo, Jesus com 1 ano, Jesus com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com 6 anos, até os 30 anos. Jesus, todas as vezes que entrava naquela porta para entrar em Jerusalém, Jesus via aquele homem lá. Por isso que o texto está dizendo que Jesus sabia que ele já estava assim há muito tempo. Porque todas as vezes que Jesus entrava em Jerusalém com seus pais, Jesus via ele lá, esperando o anjo movimentar as águas. Só que Jesus ainda não podia fazer nada por ele. Por quê? Porque ainda não era chegado o tempo de Jesus cumprir o seu ministério, de Jesus iniciar os seus sinais. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui, e essa é uma verdade, é que, primeira verdade,
é que Jesus, Ele sabe do teu problema desde o primeiro dia que Ele começou. Meu Deus, vou repetir para tu dar glória. Aleluia. Jesus está dizendo para você nessa noite: olha, eu sei dos teus problemas desde o primeiro dia que eles começaram. Aleluia. Jesus sabia da paralisia daquele homem desde da primeira vez que ele entrou em Jerusalém com seus pais para participar das festas, porque ele via aquele homem lá na beira do tanque lá. Aleluia. Só que Jesus não podia fazer nada, porque ainda não era chegado o tempo de ele iniciar o seu ministério e operar milagre em favor das pessoas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? A segunda verdade. A primeira é essa, que desde o primeiro dia que os teus problemas começaram, Jesus estava vendo. Agora a segunda verdade é que, aleluia, Jesus nem sempre pode resolver os teus problemas, aleluia, a partir do momento que eles começam. Por quê? Porque os teus problemas, eles também servem para te amadurecer, para te fortalecer e para te dar testemunho de vida. Então, por isso, nem sempre, quando se inicia um problema na nossa vida, Jesus pode resolver. Por quê? Porque primeiro, Ele precisa deixar com que aqueles problemas nos amadureçam, nos fortaleçam e nos dê testemunho de vida. Depois que Ele te amadurecer, que Ele te fortalecer, depois que Ele te der testemunho de vida, aí sim Jesus, Ele entra na tua causa e resolve o teu problema e te dá vitória. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. A verdade é que Jesus sabe dos teus problemas o tempo todo, mas existe um momento certo para Ele agir em teu favor e resolvê-los. E é por isso que você não pode desistir. É por isso que você tem que, aleluia, se espelhar nesse paralítico que perseverou 38 anos, sem duvidar em nenhum momento de que um dia ele sairia daquela vida, de que um dia ele receberia o seu milagre, de que um dia ele teria uma nova oportunidade de gozar de uma saúde plena, aleluia, e de não depender mais das pessoas para poder cuidar dele. Aleluia. O tempo que resolve os nossos problemas é determinado pelo Senhor. Então não questione a Deus porque Ele não resolveu o teu problema ainda. Não questione. Não murmure de maneira alguma. Em tudo dá graças, porque o teu dia vai chegar também. Assim como chegou na vida desse paralítico, oh glória, assim como chegou no filho da viúva de Naim, assim como chegou, aleluia, na vida da filha de Jairo, aleluia, assim como chegou na vida da mulher do fluxo de sangue, assim como chegou na vida da mulher que era curvada, aleluia, assim como chegou também na mulher adúltera, assim como chegou na vida de muitos outros, vai chegar na tua também, oh glória. Você só precisa estar no lugar certo e continuar fazendo a coisa certa. E de maneira alguma, deixe com que a dúvida esmoreça a sua fé em Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: queres ficar são? Aleluia. Parece até piada essa pergunta, né? Você perguntar para um paralítico, para alguém deficiente, se ele quer ficar curado, parece até uma piada, né? Só que, embora pareça uma piada, isso aqui tem uma importância muito grande. Por quê? Porque Jesus está ensinando aqui com essa pergunta que, aleluia, a pessoa ela precisa querer uma mudança na vida dela. Por isso que ele faz essa pergunta. Jesus está dizendo assim: olha, eu quero mudar a tua vida, eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua história, mas eu preciso saber se você quer. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, Ele não é como o inimigo da nossa alma.
que é ladrão, é salteador, que invade a vida dos outros sem pedir licença. E se a porta estiver fechada, ele arromba e entra pela janela, porque ele é ladrão salteador. Jesus não é igual a ele. Jesus é educado, é um cavaleiro, é um gentleman. Jesus falou para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia botou Jesus para fora da igreja. A igreja é de Jesus, só que a igreja botou Jesus para fora. Vê se pode isso. É mais ou menos assim para você entender. É alguém chegar na tua casa e te botar para fora da tua casa. Tem noção do que é isso? Foi o que a igreja de Laodiceia fez com Jesus. Botou Jesus para fora. Mas olha o que Jesus diz para ela: eis que estou à porta e bato. Só bate na porta, irmão, quem está do lado de fora. Por quê? Porque não tem sentido você bater na porta estando do lado de dentro da casa. Não tem sentido isso, não tem lógica. Só se o cara for maluco. Bater na porta estando do lado de dentro. Não, só bate na porta quem está do lado de fora. Então Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo, eu estou do lado de fora. Vocês me botaram para fora da igreja que é minha. Mas eu continuo na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, glória. Jesus está dizendo, olha, aleluia, eu preciso que vocês queiram a minha presença aí dentro de novo. Se vocês não quiserem, eu não posso entrar porque eu não sou ladrão, eu não sou salteador, eu não invado vida de ninguém. Eu peço autorização. Então Jesus precisa que a pessoa queira que ele entre na vida dela para poder transformar. Tem pessoas que até hoje não foram transformadas pelo poder de Deus porque ainda não quiseram, não deixaram Jesus entrar. Mas na vida de quem quer, ele entra, aleluia, ceia com a pessoa com ele, e transforma aquela vida, e opera um grande milagre. Então por isso que ele pergunta para esse paralítico, queres ficar sã? Eu vim aqui para mudar a tua história. Eu sei que tu está aqui há 38 anos. Aleluia. Aleluia. E eu vim aqui para te socorrer, mas eu quero saber se você quer. E aí ele vai dizer, Senhor, não tem homem algum que quando o anjo movimente as águas, me coloque lá dentro do tanque, para que eu fique curado. Aleluia. Glória a Deus. Não tem homem algum. Versículo 7, o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me põe no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. Oh glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido, a causa do paralítico, a causa daquele homem, o problema daquele homem, não era para homem resolver, era para Deus resolver. Por isso que ele responde para Jesus, olha, Jesus, não tem homem algum que quando a água, o anjo movimente a água, me jogue lá. Por quê? Porque o problema dele não era para homem resolver, era para Deus resolver. Jesus Cristo é Deus, quem crê nisso agora. E Jesus Cristo é Deus, aleluia. A causa daquele homem não era nem para anjo resolver, era para Deus resolver. Por quê? Porque ele não foi curado por intermédio do movimento do anjo nas águas, ele foi curado pelo poder da palavra do próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, oh glória, aleluia. Sabe o que Jesus está falando aqui para você? É que tem problemas na minha e na tua vida, que não vai ser um homem que vai resolver, não vai ser anjo que vai resolver, mas vai ser o próprio Deus que vai resolver com uma só palavra, oh glória, aleluia. E sabe qual foi a palavra de Deus para esse homem? Levanta, toma a tua cama e anda, oh glória. Sabe o que Jesus estava dizendo, meu querido? Até hoje, essa cama te carregou, agora você que vai carregar ela, aleluia. Domina sobre aquilo que te oprimiu durante esses anos todos. Aleluia. Jesus agora está liberando uma palavra de cura, de restauração para aquele homem. Está dando àquele homem agora o domínio sobre aquilo que um dia o dominou. Por quê? Porque aquela cama dominou a vida desse homem durante 38 anos. Só para vocês entenderem isso aqui, aquele homem ele era conhecido pela cama.
daquele homem é que tornava ele conhecido. Porque as pessoas, quando olhavam a cama dele, sabiam que era ele que estava lá. Sabe aquela pessoa que tem um carro, o mesmo carro há mais de 20 anos? Então os vizinhos já conhecem o camarada pelo carro dele. Quando o carro do cara vem chegando, todo mundo fala, vem fulano lá. Por quê? Porque ele já tem aquele carro. Eu já estou ficando assim já, as pessoas já estão me conhecendo pelo meu velhinho ali, ele já está comigo já tem um tempo. Quando ele passa na rua, lá o pastor passando lá. Então esse homem ele era conhecido pela cama dele. Por quê? Uma pessoa paralítica de 38 anos, ela é toda atrofiada, meu amado. Ela é toda atrofiada. Então o milagre aqui, não foi um milagrinho qualquer não, foi um milagre mesmo. Aleluia. Então, quando Jesus fala para aquele homem, ó, levanta, toma a tua cama e anda. Era uma ordem específica. Por que uma ordem específica? Porque se aquele homem não carregasse a cama dele, ninguém ia acreditar que era ele que estava há 38 anos em cima daquela cama. Por quê? Porque olha só, imagina o cara todo atrofiado. Jesus libera a palavra de cura. Levanta, toma a tua cama e anda. Olha só a musculatura vai fazer assim. Vai soltando o braço, vai soltando a perna, vai soltando tudo. O osso, o músculo que era fininho foi crescendo. O osso que estava atrofiado foi crescendo. Tudo foi crescendo. O rosto que estava chupado foi engordando. O cara foi ficando saudável, sarado, perfeito. Foi tudo voltando para o seu lugar. Então, se aquele homem andasse na rua sem a cama e dissesse, olha, eu sou aquele homem que ficou há 38 anos lá, ninguém ia acreditar, nem a família dele ia acreditar. Por quê? Porque aquele homem estava completamente diferente do que ele era. Meu Deus, é verdade. A aparência mudou totalmente. Aleluia! Glória a Deus. Então quando Jesus fala, levanta e toma a tua caminhada, Jesus está dizendo assim, ó, eu estou te curando, mas pega a tua cama e leva ela junto contigo, para que as pessoas acreditem que era você que estava aqui, porque se tu não levar a tua cama, ninguém vai acreditar. Se tu não levar a tua cama, nem a tua família vai acreditar que é você que está de pé de novo, sarado. Aleluia! Oh, glória! Sabe qual é a outra revelação que eu aprendo aqui em cima disso? Maravilha de Deus, aleluia. É que aquela cama, ela representava a deficiência daquele homem. Porque ele só viveu em cima daquela cama porque era deficiente. Então aquela cama representava a deficiência daquele homem. E as pessoas só conheciam ele pela cama. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que tem pessoas que só te conhecem pelas tuas deficiências, pelas tuas limitações, pelas tuas fraquezas, pelos teus erros, mas não conseguem valorizar as tuas qualidades, não conseguem enxergar as coisas boas que há dentro de você. As pessoas só conseguiam enxergar a deficiência daquele homem, porque ele era conhecido por causa da sua cama. Só que agora ele está transformado, restaurado pelo poder de Jesus Cristo. Oh, glória! Aleluia! Então, para ele testemunhar o que Jesus fez na vida dele, ele precisou carregar a cama com ele, pelo menos por um tempo, até que as pessoas passassem a acreditar que realmente era ele que viveu 38 anos em cima daquela cama. Aleluia! Glória a Deus! Querido, fica de pé, vamos terminar que a hora se foi, não dá para falar mais nada não. Tem muita coisa aqui para falar, mas eu não vou falar mais não, vamos parar por aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele é infinitamente maravilhoso. Por isso que essa igreja é chamada Igreja do Jesus Maravilhoso. Porque ele é o Senhor, é o Deus de maravilhas. Não mudou, é o mesmo ontem, hoje e sempre será, eternamente. Deus
Glória a Deus. é o Deus de maravilha. Glória a Jesus. E eu não tenho dúvida de que nós haveremos de provar dessas maravilhas de Deus em nosso favor. E não só isso, mas seremos um canal para a manifestação das maravilhas de Deus na vida de outros. E é por isso que nós estamos aqui fazendo essa obra, iniciando esse trabalho, porque nós cremos que fomos chamados para viver as maravilhas de Deus. Esse homem, ele nunca mais foi o mesmo depois que Jesus operou um milagre na vida dele. Aquilo que o oprimia, não oprimiu mais. A vida de debilidade, deficiência que ele tinha, passou a não ter mais. A dependência de outros, passou a não ter mais. Agora ele só dependia do Senhor. Assim vai ser na minha e na tua vida eternamente, até que Ele volte para nos buscar. Deus, aleluia, Ele quer que nós apenas dependamos dEle e esperamos nele. Não depositemos expectativa no homem. O homem é falho. O homem é falho. O homem é limitado. Se nós permanecermos depositando a nossa confiança no homem, a gente vai viver se frustrando e se decepcionando. Então não crie expectativa no homem. Quando Jesus perguntou para ele se ele queria ficação, o que ele respondeu? Não tem homem algum que me lance lá. Por quê? Porque ele criou uma expectativa de que alguém pudesse pegar ele e jogar ele lá dentro do tanque quando o anjo movimentasse a cidade. Só que ele ficou ali 38 anos e ninguém fez isso. Ou seja, ele ficou 38 anos frustrado enquanto ele depositou a confiança dele no homem. Enquanto ele ficou esperando algum homem pegar ele no colo e jogar ele dentro do tanque. Porque ele sozinho não conseguia, era paralítico. E aí Jesus se apresentou para ele e libera a cura dele, fez um milagre na vida dele para mostrar para ele que a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa é o Senhor e não o homem. Não o homem. Nós estamos vivendo aí, aqui em Realengo, uma grande turbulência nesses últimos dias, porque um grande líder de um ministério gigantesco aqui, que tem 3.000 membros, a igreja dele, ele caiu no adultério. Só se fala nisso. De 2 meses para cá só se fala nisso. Acabou com a carreira do cara. 30 anos de pastor. Muita gente se frustrou, se desviou. A tia dele teve derrame porque ela congregava lá. Derrame, olha só o que um adultério de um líder pôde causar. A tia dele, quando soube da notícia, ela passou mal, teve derrame, está lá. Agora vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que fazer um monte de processo para tentar recuperar o movimento. Então, por quê? Porque essas pessoas depositaram confiança nesse pastor. Meu amado, nós temos que depositar nossa confiança em Jesus. Por mais que eu seja um líder, por mais que eu seja um bom pastor, uma pessoa pautada na palavra, mas eu posso errar. Eu sou ser humano. Eu posso em algum momento decepcionar vocês. E é por isso que a expectativa de vocês tem que estar em Jesus e não em mim. Se espelhe em mim, sim, é bíblico, se espelhar no pastor, desde que o pastor permaneça imitando a Jesus. Mas a partir que eu deixar de imitar Jesus, você não tem que se espelhar mais em mim. Porque eu sou ser humano. Então, Jesus operou com poder, com virtude na vida desse homem, aleluia, e mostrou para ele que a expectativa dele jamais poderia estar em homem, mas sim nele. Então que Jesus possa continuar operando na vida de vocês, que Jesus possa continuar sendo socorro bem presente na hora da angústia de vocês, e que vocês continuem buscando a Ele, adorando a Ele, clamando a Ele, porque Ele sim é a nossa vida, é a nossa esperança o tempo todo.
Deus abençoe vocês com essa palavra, em nome de Jesus.